Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre atento na nossa programação, em consumir as nossas consultorias, interagir com os advogados que vão esclarecendo as questões que vocês encaminham para a gente aqui, pela nossa plataforma de comunicação. A gente tem à disposição o WhatsApp, que está na tela, e também o nosso perfil na rede social. Pessoal, eu mesmo, viu? @programa Boca no Trombone, você nos acha no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vem se comunicar com a gente. Bancada lotada hoje aqui, hein? Consultoria, olha, previdenciária, trabalhista e administrativa, sim, dos servidores públicos. Alô, servidores! Manda suas dúvidas para a gente, junto com os segurados, com os trabalhadores e as trabalhadoras, para o nosso time de advogados. Além deles, vamos saber o que a gente preparou? Qual é a pauta para o Boca no Trombone de hoje? Vamos lá? Temos o informe sindical com o recado dos metroviários e das metroviárias do Sindmetrô, o nosso quadro especial do direito sanitário, direitos da saúde e ainda as regras do direito de trânsito passadas a limpo no trânsito legal, a pauta do Boca no Trombone de hoje. Vamos lá, vamos apresentar a turma que está com a gente. Em nome de Bruno Vilar, Advocacia e Consultoria Previdenciária, está com a gente o doutor Bruno Vilar. Doutor Bruno, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia, meus colegas de bancada. Sempre um prazer estar aqui participando do seu programa e contribuindo das dúvidas da população e dos nossos telespectadores. Alegria nossa de recebê-lo. E na área trabalhista, o nosso especialista, em nome de Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada, ele, o doutor Pedro Guterres. Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas de bancada, bom dia a toda a nossa querida audiência do Boca no Trombone. Tá certo, obrigado por pontuar para responder as dúvidas dos trabalhadores e das trabalhadoras. E agora ele que assina o nosso quadro aqui, o Direitos dos Servidores, nosso especialista na área do direito administrativo, doutor Marcelo Tassinari. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo, alegria tê-lo na bancada aqui novamente. Bom dia, Solano, bom dia aos meus colegas, um bom dia especial aos nossos servidores públicos aí, à disposição de vocês para tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá, as questões estão chegando, as primeiras aqui, vai interagindo, sempre colocando, pessoal, o seu nome e a cidade onde você fala. A gente dá o crédito bonito aqui na tela da Band. Doutor Bruno, o Marco aqui do bairro Partenon. Faço 63 anos esse ano e tenho mais ou menos 24 de contribuição. Atualmente estou fora do mercado de trabalho, não por minha vontade, mas pela falta de oportunidade. Posso entrar com pedido de aposentadoria? A dúvida do Marco, doutor. Marco, bom dia. Bom, no teu caso, tu não poderia ainda ingressar com pedido de aposentadoria, porque pós-reforma da Previdência em 2019, as regras mudaram. A regra permanente ficou 65 anos para os homens e no mínimo 20 de tempo de contribuição. Tempo de contribuição tu já tem, porém tu não tem a idade ainda de 65. No teu caso, é interessante tu verificar, consultar um advogado previdenciário de sua confiança para verificar se tu já não poderia se enquadrar antes de completar os 65 anos em alguma das regras de transição, que nós temos 5 regras de transição com a reforma da Previdência. Então, no teu caso, seria interessante fazer um planejamento previdenciário, ver qual é a melhor estratégia para a sua solução. Mas, no momento, tu não poderia solicitar a aposentadoria. Certo, obrigado, doutor Bruno. A questão agora é do direito trabalhista. Repasso ela ao nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Wilson, diz ele, sofri um acidente onde fui afastado por 1 ano. Fiquei com problemas, mandaram embora sem perícia do INSS. É certo isso? É o que quer saber o Wilson, doutor? Pois então, Wilson, primeiramente, tu deves ter tido uma alta previdenciária. O teu benefício previdenciário tinha um prazo para se encerrar e tu tinha um prazo para solicitar uma perícia para prorrogação. Se tu não fez essa prorrogação ou se tu teve a alta e concorda com a alta, tu precisa retornar para o teu posto de trabalho. Para retornar ao posto de trabalho, o empregador deve agendar para ti um exame de retorno, que é feito com um médico de confiança da empresa. Este exame é indispensável para verificar se tu está em condições de voltar a executar as tarefas que tu executava anteriormente, ou se tu tem alguma restrição laborativa que vai exigir a tua reabilitação ou o teu afastamento de alguma atividade. Então, começamos errado porque tu não fez este exame de retorno. Segundo lugar, tu fostes dispensado. E após o retorno do afastamento
apossentamento previdenciário decorrente de acidente de trabalho, o empregado tem 1 ano de garantia de emprego. Tu não poderias ter sido demitido. E ao que consta, tu também não fizestes um exame demissional. Então tem bastante coisa errada aí. Acho que tu deverias procurar um advogado trabalhista para verificar os teus direitos. Obrigado, doutor Pedro. A questão agora dos servidores públicos. Está com a gente o nosso especialista, ele que assina o quadro aqui Direitos dos Servidores, doutor Marcelo Tassinari. Doutor, o Márcio, diz ele, sou estatutário. E a minha base é menor, o salário base, né, é menor que o salário mínimo. Né? Passa do mínimo com um adicional noturno e o vale alimentação. Tem como, por lei, eu ter o salário base acima do salário mínimo? É o que quer saber o Márcio. Ele é lá de Charqueadas, doutor Marcelo. Bom, para os servidores públicos, nós temos uma decisão que já foi para o crivo do Supremo, que diz o seguinte: a remuneração total não pode ser inferior ao salário mínimo. E nesse caso, muito embora absurdamente injusto você ter um salário base menor que o salário mínimo, se a sua remuneração com outras verbas ultrapassa o salário mínimo, infelizmente não tem como ajuizar a ação, tá? Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Você que é servidor público, encaminha a sua dúvida. Os segurados do INSS também, os trabalhadores e as trabalhadoras, a consultoria hoje, pessoal, é tripla aqui na bancada do Boca no Trombone. Vamos para o espaço de opinião? Vamos lá. Sim, está chegando a primeira de hoje. É o informe sindical assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano e amigos do Boca no Trombone. A tragédia das enchentes no Vale do Taquari evidenciam a debilidade e a falta de competência dos governos neoliberais de direita. É simplesmente ridícula a cena do governador Eduardo Leite fazendo vaquinha para conseguir dinheiro, verba, para a reconstrução das cidades. O governo do Eduardo Leite é o governo da austeridade fiscal, do congelamento de salários dos servidores, da falta de servidores da ativa e do aumento de mais de 70% dos incentivos fiscais nos últimos anos. Ou seja, dinheiro para o grande empresário tem, mas para uma emergência como essa, para combater as mudanças climáticas, para dar mais infraestrutura para o interior do estado, simplesmente não tem dinheiro. E isso é inadmissível. Além disso, o governo Eduardo Leite continua o seu desmonte do serviço público. Recentemente, inclusive, solicitou a concessão da Transurb. Mas para quê? Já que doou a Corsã e a CE, quer doar mais empresas públicas. Precisamos de governos que levem a sério os institutos climáticos. Mudanças climáticas hoje é um tema prioritário. Precisamos também de governos que ressaltem a importância do serviço público, porque a Defesa Civil, os bombeiros e os serviços de saúde precisam estar bem equipados para atender a população atingida. Abraço a todos. Muito obrigado, toda a turma aí do Sindimetrô, sempre atento às demandas dos metroviários e das metroviárias. Mais questões, mais dúvidas? Na área previdenciária hoje a gente recebe o doutor Bruno Vilar. Doutor, a Clarice, aposentei-me com 53 anos e 36 de INSS, lá em 2010, mas continuo a trabalhar na mesma empresa. Tem como pedir revisão da aposentadoria, sendo que continuo a pagar INSS? Eu quero saber a Clarice. Clarice, muito bom dia. A sua dúvida é dúvida de muitas pessoas, Clarice. Não é possível, tá? Tu renunciar a essa aposentadoria e fazer um novo cálculo da aposentadoria com base nas tuas contribuições posteriores à jubilação. Isso seria a desaposentação, que o nosso Supremo Tribunal Federal já vedou, já rechaçou essa matéria, não é mais possível. Então, não é possível tu renunciar para fazer um novo cálculo. Uma revisão só seria possível até a DER, data de entrada do requerimento. E, pelo princípio da solidariedade, não tem como tu não continuar recolhendo. A empresa, inclusive, é obrigada a fazer esse desconto previdenciário pelo princípio da solidariedade. Ou seja, os jovens pagam, para a senhora estar aposentada, os jovens pagaram a previdência. Da mesma forma, a senhora está pagando para os que virem atrás se aposentar. Então, não é possível mais fazer esse recálculo da sua aposentadoria nessa revisão. Certo, obrigado, doutor Bruno. A questão agora é trabalhista, repasso ela ao doutor Pedro Guterres. A Marli,
após a rescisão do contrato de trabalho, quantos dias a empresa deve fazer o pagamento? Muito comum essa dúvida aqui da Marli, né, doutor Pedro? Muito comum, Solano. Veja só, Marli, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias. Se o aviso prévio for na modalidade trabalhada, esses 10 dias contam do último dia trabalhado. Se o aviso prévio é na forma indenizada, é da data da comunicação da dispensa. É importante destacar também que esses 10 dias são o prazo não apenas para o pagamento das verbas rescisórias, mas também para a entrega dos documentos rescisórios importantes para a liberação dos depósitos do FGTS e para o encaminhamento do seguro-desemprego, sob pena do empregador ficar sujeito ao pagamento de uma multa equivalente ao valor da remuneração do empregado. Tá certo, obrigado ao doutor Pedro. A questão agora é dos servidores públicos. Quem está com a gente é o doutor Marcelo Tassinari, ele que é o nosso consultor na área do direito administrativo. Doutor Marcelo, o Carlos, diz ele, sou servidor municipal, em 2019 sofri um acidente de trabalho e depois já fiz 2 cirurgias na lombar. Antes nunca tive problemas na coluna. Fui readaptado no serviço e só recebi o INSS. Tenho direito a uma indenização, pois por 18 meses deixei de receber benefício relativo ao meu cargo, tipo insalubridade, triênios e outros, o cargo servidor municipal. Doutor Marcelo. Pois então, assim como o trabalhador, o servidor público também tem direito às suas ações de indenização por acidente de trabalho. E é outra questão, tudo aquilo que ele teve reduzido da sua remuneração, ele vai poder também se indenizar, né? Na verdade, essa readaptação, ela não deveria ser com redução de salário. O que provavelmente aconteceu é que tiraram ele do setor onde ele recebia o adicional de salubridade e passaram para um setor administrativo onde ele não recebe. Caberia sim, sendo uma ação de indenizatória decorrente ao acidente que ele sofreu no serviço público. Obrigado, doutor Marcelo. Eles seguem à disposição. Você que é trabalhador, trabalhadora, segurado do INSS, servidor público, use e abuse aqui dos nossos consultores. Mande a sua dúvida pela nossa plataforma de comunicação. Tem o WhatsApp, também tem o nosso perfil nas redes sociais. É o mesmo, tá, pessoal? É o @programa Boca no Trombone. Vamos para o recado da WaterSul? Sim, o senhor José Hernandes está chegando e dando as opções de mineralizadores e purificadores de água aqui no Boca. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Aí ficou fácil, né? A conclusão é, pegue o telefone, entre em contato com o time de vendas da WaterSul e escolha a melhor opção para você, para o seu escritório, enfim, de purificador e mineralizador de água. Consultoria continua aqui no Boca no Trombone. Hoje, na área previdenciária, a gente recebe o doutor Bruno Vilar, do Bruno Vilar Advocacia e Consultoria Previdenciária. Doutor, o Rubilar, tenho 60 de idade, trabalho como operário rural há 10 anos, também tenho 19 de contribuição. Posso me aposentar, doutor? Rubilar, a sua pergunta é parecida com a do Marco anterior. Na verdade, pós-reforma da Previdência, a regra permanente ficou 65 anos para os homens, né? Tu tem 60 anos de idade, e 20 anos de tempo de contribuição mínimo para os homens. Tu tem 29 anos de contribuição, somando os 19 mais os 10 que tu já mencionou que tens. Então, nesse caso, tu não poderia ainda pedir a aposentadoria, né, da regra permanente, mas tu poderia se enquadrar em alguma regra de transição pós-reforma da Previdência. Nesse caso, eu sugiro procurar um profissional de sua confiança, um advogado previdenciarista, para fazer um planejamento previdenciário também, verificar se
tu não poderia se enquadrar em alguma outra regra de transição para não precisar esperar a idade de 65 anos. Tá certo. Hoje na área trabalhista a gente recebe o doutor Pedro Guterres, do Pedro Magri Guterres Advocacia Especializada. A dúvida do Marcelo, doutor. Trabalhei por mais de 10 anos como prestação de serviço como MEI, na mesma empresa. Tenho algum direito? É o que quer saber o Marcelo. Veja, Marcelo, para início de conversa, para tu teres algum direito, tu tens que ter um vínculo de emprego reconhecido. Senão, tu é apenas um prestador de serviços que não tem direito nenhum a não ser o recebimento daquele valor que tu contrataste com a pessoa para quem tu presta serviço. Quem presta serviço por 10 anos de forma ininterrupta para um empregador, muito provavelmente, ainda que haja um contrato de prestação de serviços e a interposição de uma microempresa para o recebimento das notas, tenha reconhecido grande parte, se não todos, dos requisitos de uma relação de emprego. Portanto, tu tem uma relação contínua, uma relação onerosa, uma relação não eventual. Se ainda, além disso, estiver caracterizada a subordinação, tu tem direito a um reconhecimento de um vínculo de emprego, anotação deste período na tua carteira de trabalho e aí sim todos os direitos trabalhistas decorrentes, FGTS, férias e 13º. Então é preciso estudar o teu caso, verificar se os requisitos da relação de emprego estão preenchidos e aí tu buscar os direitos que tu teria por ser um trabalhador e não um microempresário individual. Obrigado, doutor Pedro. Eles seguem com a gente na consultoria administrativa, trabalhista e previdenciária na edição de hoje. Quadro especial? Temos quadro especial. Então, tá no ar o nosso Direitos da Saúde. Bom dia, doutor Solano, demais colegas de programa, queridos telespectadores. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a alopecia androgenética feminina. Apesar da alopecia androgenética ser um tema mais popularmente falado entre os homens, nós mulheres também podemos ter a calvície feminina. A condição em si cursa com um quadro crônico e progressivo, assim como nos homens, e estima-se que cerca de 50% das mulheres terão algum grau de calvície ao longo da vida. Há dois picos principais de aparecimento do quadro, o primeiro nas mulheres mais jovens, estando aí relacionado principalmente à síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP, ou então quando as mulheres suspendem o uso de algum anticoncepcional, e o segundo pico em mulheres que se encontram aí na peri- e pós-menopausa. A manifestação clínica em si não vai cursar com uma queda dos fios de cabelo, os fios não vão desprender do couro cabeludo, mas sim com uma miniaturização, um afinamento dos fios que estão na linha do repartido do cabelo, gerando um alargamento dessa risca de repartido. Conforme o quadro progride, a linha de implantação frontal que inicialmente está preservada, ela tende a fazer um recuo, subir em direção ao couro cabeludo, e a região occipital também tende a ser acometida. Em relação ao tratamento, nós contamos com várias opções de medicamentos, seja de uso oral, tópico, injetável e até mesmo com a parte de cirurgia de transplante capilar. E lembrando sempre que, em se tratando de mulheres que estão na idade fértil com uma possibilidade de gestação, a contracepção ela é mandatória durante todo o tempo de tratamento, visto o risco de teratogenicidade de alguns medicamentos. Por hoje, era isso. Até a próxima! Muito obrigado ao time aí de advogados, de médicos que fazem e trazem para a gente sempre as informações da área do direito da saúde. Mais consultoria aqui na bancada com o doutor Bruno Vilar na área previdenciária. O Osmarino de Pelotas, doutor. Sou transplantado de medula óssea. Descobri o diagnóstico em setembro. Entrei em licença lá em 1995, me aposentaram. Em 1998, recebia na época 2,5 salários. Hoje, meu salário é de R$ 1.500. Como passou mais de 10 anos, eu não tenho direito a recorrer os ajustes do meu salário novo e da lei da revisão da vida toda? Eu quero saber o Osmarino Pelotense, doutora. Osmarino, bom dia. Na verdade, tu está se referindo à revisão da vida toda, tema 1102 do STF, já julgado, tá? Nesse teu caso, a revisão da vida toda,
ela tem um prazo decadencial de 10 anos. Tu se aposentou em 98. Mas esse prazo decadencial é contado do mês subsequente ao pagamento da primeira prestação. Provavelmente, lá em 1998, já deve ter feito esse saque do pagamento do teu benefício. Então, nessa situação específica, não seria possível, tendo em vista que já passou o prazo decadencial dos 10 anos, que essa revisão não foi discutida a questão da decadência, então não seria possível revisar o benefício nessa situação. Tá certo, obrigado, doutor. Um trabalhador aqui, doutor Pedro, lá de Canela, pediu para não ser identificado, vamos respeitar, né? Tive uma audiência com um funcionário que trabalhou 3 meses e quer cobrar 18 meses de trabalho, que não trabalhou. Levou uma testemunha que mentiu na audiência, essa testemunha a nossa empresa nunca viu e falou que tinha trabalhado também 18 meses na empresa. Como agir? Olha, o que nós vamos dizer para o nosso telespectador, que neste caso é um empregador que parece que está se sentindo injustiçado? O momento certo para demonstrar que esse seu ex-empregado estava mentindo em relação à quantidade de tempo que ele trabalhou em seu benefício era na audiência trabalhista. Era o momento do senhor, junto com o seu advogado, arquitetar uma estratégia, levar testemunhas, levar provas para contrapor o que ele estava dizendo. Passado este momento processual, é um pouco mais difícil, mas não é impossível ainda de reverter este quadro. Se o senhor tiver uma prova documental, audiovisual ou até uma testemunha que comprove que aquela testemunha da parte contrária mentiu em audiência, ainda é possível que o seu advogado busque uma mudança deste cenário, mas vai ser algo bem difícil. É importante que essa prova seja muito bem fundamentada. Converse com o seu advogado, mostre para ele o que o senhor tem e vá atrás do que o senhor acha que é justo. Tá certo. Chamo agora o doutor Marcelo Tassinari, ele que é especialista no direito administrativo. A Jane Célia, o meu filho trabalhou contratado por 17 anos na prefeitura e não teve nenhum direito na saída. Ele era substituto do irmão que era concursado. Vocês podem me ajudar? É a súplica aqui da Ana Célia, doutor. Pois então, dona Ana, na verdade, assim, se ele era um contrato, e nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul pessoas que se aposentam no contrato temporário, tá? Se ele era um contrato, é possível, sim, verificar se ele não tinha direito, por exemplo, a fundo de garantia, tá? Mas se não é o caso de contrato temporário, se é caso de cargo em comissão, geralmente, quando há rescisão, recebe apenas os dias trabalhados, saldo de férias e saldo de 13º. O servidor público, em verdade, ele não tem, em geral, se ele é um concursado ou se ele é um cargo em comissão, ele não tem fundo de garantia. Então, realmente, quando ele sai do serviço público, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, infelizmente. Tá certo. Obrigado aos doutores. A gente vai dar aquela paradinha. Na volta tem mais consultoria com eles, tem o trânsito legal, tudo isso aqui no Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na Band TV. Vamos para a última rodada? Vamos lá com eles, os nossos consultores. Doutor Bruno Vilar, o Sérgio Luiz, lá de Capão do Leão, né? Diz ele, tenho direito à revisão da vida toda? Sou aposentado desde 2016, trabalhador rural com carteira assinada, era capataz de estância desde 86. Bom dia. Pode ser, sim, que você tenha direito à revisão da vida toda. Sugiro consultar um profissional de sua confiança para fazer o cálculo. A revisão da vida toda é muito importante ter o cálculo. Se tu tiver salário de contribuição antes de julho de 94 altos, pode ser sim que tu tenha direito e impacte sim na sua renda mensal inicial do benefício. Obrigado. Mas consulte o profissional de sua confiança. Obrigado, doutor. A dúvida agora é trabalhista. Doutor Pedro Guterres responde para o Pablo. Sou operador de empilhadeira de grande porte no segmento de containers. E a empresa não paga insalubridade, mas nós temos o risco de tombamento, esmagamento, ruído, poeira, fumaça. Tem o direito, doutor? Pablo,
Tombamento e esmagamento não são riscos previstos na lei, mas é possível que tu tenha direitos ao adicional de insalubridade pela exposição ao risco de ruído, às poeiras minerais e até eventual lubrificação que tu faças com graxa ou óleos minerais dessa empilhadeira. E talvez ainda o adicional de periculosidade caso essa empilhadeira seja movida a gás ou a óleo diesel e tu participe desse abastecimento dessa máquina. Muito bom, obrigado, doutor Pedro. Agora uma questão aqui para o nosso especialista no direito dos servidores, o doutor Marcelo Tassinari. Doutor, muito tem se falado de um retorno aí da discussão do debate da reforma administrativa lá no âmbito do Legislativo Federal. Qual é a sua opinião? Vai vingar? O que tem que ser mexido? Como que está essa questão? Na verdade, nessas últimas semanas, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, ela fez um movimento justamente contra a reforma. O que a população precisa saber que a PEC 32, na verdade, é um desmanche do serviço público, ou seja, daqui a pouco você pode ficar sem a prestação de serviço na área da saúde, na área da educação e na segurança pública. Eu coloquei uma situação muito importante lá, o governo pode retirar a PEC, o governo pode. Aí diz, não, mas para te retirar a PEC tem que ser votado o pedido do governo. Mas a votação do pedido do governo é por maioria simples. E se o governo perder a retirada da PEC, ele já vai saber se a PEC vai ou não passar no plenário, que precisa de 3/5 para aprovar. Sim. Então, Solano, na verdade, o que me passa a impressão é que, muito embora tenha entrado um governo de uma outra linha de pensamento, ele mantém a ideia de aprovar a PEC. Porque se ele quisesse, o presidente assina um ofício e encaminha para o deputado Arthur Lira, né, presidente do Congresso, e o deputado não pode reter o ofício. Como disseram, você vai sentar em cima do ofício, não pode. Ele tem que colocar na mesa e os deputados, por sua maioria simples, podem aceitar o pedido do presidente de retirada. Se o presidente, de fato, tem a maioria, ele consegue. Aguardemos, tá certo. Obrigado aos doutores. É hora de falar de direito de trânsito. Sim, tá no ar então o nosso quadro, o Trânsito Legal. Olá, amigos do Boca. Hoje o meu tema a respeito de direito de trânsito é sobre ultrapassagem em local proibido. Muitas pessoas têm o equivocado entendimento que essa multa pode gerar a suspensão do direito de dirigir. Essa infração por si só, ela não tem a possibilidade de gerar uma suspensão, tá? Ela é uma multa gravíssima. Ela apresenta 7 pontos na carteira, um valor de quase R$ 1.500, mas ela não tem a possibilidade por si só gerar um processo de suspensão. Existe uma manobra no Código de Trânsito que aí sim ela pode por si só gerar um processo de suspensão, que se chama manobra forçar passagem. Para construirmos um exemplo do que é o forçar passagem, vamos criar uma situação em uma estrada em que nós temos veículos transitando em sentidos opostos e no momento em que esses veículos se cruzam, um terceiro veículo tenta realmente forçar a passagem entre eles. Qual é o risco que esse veículo causa para os outros? Para evitar um acidente, provavelmente esses outros veículos terão que fazer uma manobra como ir ao acostamento, se tiver acostamento no local. Então, é uma manobra de extremo risco, ela é muito pior que uma simples ultrapassagem. E essa infração, sim, ela tem a possibilidade de gerar um processo de suspensão de direito de dirigir, onde a pena seria de 2 a 8 meses a possibilidade de aplicação de pena, e o valor é de quase R$ 3.000. Ela é uma infração gravíssima e, por si só, ela tem a possibilidade de gerar processo de suspensão. Ela não precisa de outras multas em conjunto para gerar esse respectivo processo. Tá bom? Grande abraço.
Muito obrigado ao doutor Cristiano Machado, nosso consultor na área do direito de trânsito. Quero agradecer aos doutores, doutor Pedro, doutor Bruno, doutor Marcelo, que comigo fizeram essa edição do Boca no Trombone. E o encontro está marcado com você. Sim, você, nosso telespectador, 8h30, aqui na tela da Band, no próximo domingo. Durante a semana, aquele bate-bola lá nas redes sociais, @programa Boca no Trombone, no nosso canal do YouTube. Vá lá e se inscreva, esteja junto com a gente. Até lá!